Programa Som de Preta da Quebrada. Programa Som de Preta da Quebrada. O funk como empoderamento feminino. Aqui as mulheres mostram a sua força. Aqui a gente faz história. A resistência, a luta e a discussão de questões sociais e culturais. Utilizando o funk como transformação em suas vidas. Som de Preta da Quebrada. Aqui a Quebrada fala mais alto. Onda FM. Olá, eu sou Paulo Torres e está no ar o programa Som de Preta da Quebrada, o funk como empoderamento feminino aqui na Onda FM. Neste 9º programa, vamos falar sobre o impacto do funk no empoderamento feminino nas comunidades periféricas. A ideia é explicar como o funk contribui para a construção da autoestima e da autonomia das mulheres das quebradas. No programa de hoje, vamos entrevistar a artista e fotógrafa Amanheceu. Ela, que é de Barueri, na Grande São Paulo, nos conta como se conectou ao trabalho visual desde a infância, da quase desistência da sua carreira até a sua volta por cima, e também dos novos projetos em andamento, como o Corre Delas, movimento voltado para retratar em imagens as cenas das minas do funk, trap e rap na periferia, com o repórter Kleber Souza aqui na Rádio Onda FM. Programa Som de Preta da Quebrada. O funk como empoderamento feminino. Letícia, primeiro eu vou pedir para você se apresentar. Muito obrigado por participar desse projeto com a gente, tá? Um projeto bem legal que a gente tem reforçado aí o trabalho das mulheres no movimento funk. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, né? Quem é a Letícia e por que o Amanheceu, né? O vulgo Amanheceu. Todo mundo faz essa pergunta, né? Bom, primeiro, prazer estar aqui. Foi uma honra receber o convite, de verdade. Tanto que hoje é até uma confirmação, assim, da forma que eu sou vista, sabe? Tipo, como uma mulher dentro do funk. E eu tenho 24 anos, né? Vou fazer 25 esse ano. Sou da Zona Oeste de São Paulo, Barueri, mais especificamente. Então a gente tá ali quase, um pouquinho, quase no interior, o pessoal zoa, né? Mas aqui pra Itapevi, Jandira. E, cara, o Amanheceu, ele é sempre como eu me apresento, né? Acabo sempre me apresentando como Amanheceu, principalmente no mundo da arte, assim. E ele veio do nada, mais ou menos. Porque quando eu tinha uns 12 anos, eu criei uma conta no Tumblr, não sei se todo mundo conhece o Tumblr, mas era uma rede social de adolescentes, assim como o Twitter, por exemplo. E lá era uma rede social bem artística, assim, porque as pessoas escreviam bastante texto, postavam foto, então era tipo uma comunidade bem criativa. E aí, você poderia colocar, tipo, era como se fosse um site, então você colocava o nomezinho ali do seu site, tá ligado? E aí teve uma época que todo mundo, a moda era você colocar coisas que tinham a ver com natureza. Então, tipo, natureza, sentimento, aí tinha, clareou, choveu, não sei o que, não sei o que. Eram umas coisas assim, bem de adolescente. E aí eu coloquei Amanheceu, porque eu sempre gostei muito do sol, o sol sempre foi uma coisa que fez super sentido na minha vida, uma necessidade mesmo, e gostei desse nome, coloquei. Aí já coloquei com 2 Cs logo de cara, né, que tanto é assim o meu arroba no Instagram, nas redes sociais, é Amanheceu com 2 Cs, porque não tinha com C disponível. E aí eu gostei, acabou ficando com 2 Cs mesmo, depois joguei isso pro Instagram, e quando eu comecei a trabalhar com fotografia de fato, já tava lá Amanheceu, com 2 Cs. Então, todo mundo me conheceu assim, nunca expus meu nome depois disso, então tem gente que nem sabe meu nome até hoje, e acaba sempre colocando como Amanheceu. E aí, acaba que hoje virou uma super representação, porque, como eu falei, eu sempre me identifiquei muito com o sol, e acaba que eu sou uma pessoa muito expansiva, assim, de verdade, sabe? Eu sou bem alegre, bem radiante, assim, acho que a gente poderia dizer. E eu acabo sentindo muito isso forte do sol, mas também pela força, tá ligado? De, tipo, de tudo girar em torno do sol, e o sol fazer uma puta diferença na vida das pessoas, de necessidade física mesmo, biológica, e porque o sol também vem de fogo, né? Então, tipo, tem essa parte da alegria e tal, mas também tem a parte da força. E acho que o resumo vem disso, a essência vem daí.
eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória, como que o funk entra, né, nesse seu trabalho, né, na sua trajetória aí como fotógrafo. Eu queria que você relatasse também, além de fotógrafa, o que você faz, se você tem outro trabalho. Então, eu sou fotógrafa hoje, mas já trabalhei com muitas coisas relacionadas à arte. Sempre tive ali envolvida no meio criativo, que foi onde eu sempre me dei melhor, sabe? Então, já trabalhei de social media, de designer. Comecei quando eu fiz ensino médio, já fiz o tecnólogo junto, né, que tem disponível aqui em Barueri, de web design. Então, eu já comecei assim nessa parte visual, mas eu ainda não conseguia dar as caras para me chamar de artista realmente, sabe? Então, foi um processo ali de entendimento, há uns 2 anos atrás, é uma coisa bem recente, assim. E aí eu comecei a gostar de fotografia, acho que desde sempre. Eu sempre fui uma criança muito criativa, sempre fui uma criança que gostou muito de arte, gostava muito de dança, de criar coreografia, de fazer roupa, fazer a roupa de TNT com a minha melhor amiga, que inclusive hoje a gente começou um projeto que é um podcast, então já estamos na frente de um projeto que fala exatamente sobre as mulheres da periferia na arte, sabe? Então, tipo, todas as mulheres que movimentam aí atrás da arte, o que acaba trazendo bastante o funk e o hip hop envolvidos, que é o nosso nicho principal. E aí eu sempre gostei disso. Quando eu tinha 10, 9 anos, eu já tinha uma câmerazinha, aquelas Cybershot, sabe? E aí já tirava muita foto, sempre gostei de tirar muita foto, sempre fui muito exibida também, então sempre gostava muito de me aparecer. 15 anos, mais ou menos, eu ganhei minha primeira câmera de verdade, sabe? Tipo, semi-profissional, né, que a gente chama, que é a que eu trabalho até hoje. Então, ela foi, assim, um presente mais do que importante pra minha vida, só que nessa época eu tava na igreja, então, tipo, teve um processo ali que, inclusive, isso acaba entrando bastante no funk, mas já faço esse link daqui a pouco. Mas comecei a fotografar de verdade na igreja e tal, fotografar aniversário, não sei o que. E aí hoje, depois, quando foi 2022, mais ou menos, eu falei, não, eu vou agora entrar de cabeça, parar de insegurança e me chamar de me autodenominar fotógrafa e ir atrás do que eu posso criar com isso. E aí, dentro disso que eu tava, eu já ficava tipo, mano, o que é que eu quero expressar exatamente nas minhas fotos, tá ligado? Tipo, não só nas minhas fotos, mas em toda a forma de arte que eu faço. Então, tipo, faço foto, mas eu também crio conteúdo pro Instagram. Então, tipo, gravo vídeos falando. Sempre foquei muito na cultura do hip hop, do trap, do funk e da parte feminina mesmo, tá ligado? Toda essa parte que envolve a cultura. É uma coisa que eu gosto muito de falar na internet. E aí agora tem esses 2 outros projetos, né? Que é esse do podcast. E mais um outro projeto que é muito recente também, que é o Mãe Dracas. Porque no meio disso tudo eu acabei virando mãe ano passado. Então meu filhinho completou 1 ano agora. E esse processo também foi muito importante para entender o que era a minha personalidade, o que era o meu trabalho ainda dentro da maternidade, que acaba te roubando tudo isso, o trabalho, a personalidade e tudo que te envolve, sabe? Então hoje é uma construção que eu consegui fazer e continuo fazendo diariamente, e acaba que o funk entra em tudo isso de uma forma ou outra, porque quando eu era criança, eu sempre gostei muito de funk, como eu disse, sempre gostava muito de dançar, de festa, minha família sempre estava muito em festa, minha mãe, e aí foi tanto que foi assim que eu conheci essa minha melhor amiga que a gente tem um podcast hoje, foi nessas festas, e a gente sempre dançava, sempre curtia muito, pô, ouvia Moleque Piranha, sabe, quando eu era criança, Pocahontas, então, tipo, era essa era do funk, assim, era muito chave, só que depois quando eu fiz ali uns 12 anos, eu acabei saindo do mundo, assim, porque eu acabei entrando pra igreja, então qualquer coisa que era fora da igreja era considerada mundana, sabe? E aí o funk acabou indo nessa. Então, tipo, eu tive pouquíssimo contato com o funk até os meus 17 anos de novo, que foi uma das melhores épocas, né?
Só que também fui muito feliz de sair da igreja dessa época, porque aí eu voltei às minhas raízes, de rever tudo que eu gostava, tudo que fazia sentido pra mim, pra minha identificação, pra minha pessoa mesmo, sabe? E acabou que eu reconheci o funk de novo, porque agora eu já tinha ali os 17, 18 anos, tinha várias amigas que era a época de você fazer, encontrinho em casa, né? Então, resenha em casa, o pessoal fazia muita resenha. E aí, os funks que tocavam na época, pra mim era uma das melhores épocas do funk, que é o funk Mandela, né? Então, a gente tinha, tipo, MC Quitinho, tinha várias pegadas assim. Já tava vindo o funk bruxaria também, então a gente tinha ali um MC Luan, DJ Mandrake, um pouco mais pra frente. E aí, eu acabei voltando e pegando essa época que, foi um reencontro, assim, de identidade, sabe? Então, quando eu voltei para essa vida, tanto que depois eu comecei a ir para os bailes de verdade, né? Então, tipo, ia muito pro Elipa, ia muito pra 17, pro Bega. Então, acabou que eu tive uma vivência grande, assim, também dentro dos bailes. E eu adorava isso, adorava aquele mundo, adorava que era, tipo, um bagulho que sempre foi muito mal visto por fora, sabe? Inclusive dentro da minha casa, era aquele clássico de, tem que mentir pra ir pro baile, sabe? Tem que mentir pra falar que vai pra casa do amigo, e realmente ia, porque dormia lá, mas virava noite no baile. Então, essa era a vivência clássica ali, foi onde também eu comecei a rever meus guarda-roupas, o que é muito importante na cultura do funk, e acabou que isso bateu de frente, assim, com o meu trampo, né? Então, tipo, com o que eu acabei trazendo. Na fotografia principalmente, e tanto que dos projetos mais importantes assim que eu fiz depois que eu comecei a dar as caras na fotografia e na minha identificação foi o Camille Lab, né, que é um coletivo cultural audiovisual do Grajaú, e eles são gigantes para mim, eles são a melhor representação do funk que a gente poderia ter dentro da arte. E aí sempre admirei muito, já tinha gravado vídeo falando sobre eles e tal, e conheci a Mili, a gente trocava uma ideia no Instagram, e aí eu fui chamada para ser uma das fotógrafas do Submundo 2, do espetáculo do Submundo 2, que é um editorial que eles fizeram, que é mais do que um editorial, sabe? É um projeto completo. E eu fiquei super emocionada, porque é uma coisa que me representa demais. E aí, especificamente, eu fui chamada para fotografar as minas dentro desse projeto. Então, tipo, depois quem puder dar um acessinho ali, tem lá no Instagram tudo. Mas as meninas, tipo, vestidas de palhacinha, com maquiagem de palhaço, representando bem o que a gente chama de submundo dentro do funk, né? Que é essa pegada mais dark, assim, mais rua mesmo, e traz um pouco do circo, né? Da risada do palhaço. É um mundo muito, muito específico, sabe? E eu curto demais. Dou várias risadinhas de palhaço solto, assim, dentro de quando eu tô em rolê e tal, do nada. E minhas amigas saltam trazendo essa pegada mais submundo do funk. E é um bagulho que eu gosto muito e é o meu trabalho favorito, porque eu retrato exatamente o que a gente vê nos bailes, sabe? Tipo, beleza, que de uma forma mais lúdica, trazendo as maquiagens e tal, mas a essência, assim, é exatamente o que a gente vê nos bailes, que ao mesmo tempo que é uma coisa incrível, tá todo mundo numa energia muito alta, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa perigosa, você não sabe o que esperar, ao mesmo tempo você tem que estar preparado para correr, mas você tá curtindo horrores ali com seus parceiros, sabe, tipo, ouvindo uma música que te bate até a alma, assim, você consegue esquecer os seus problemas naquele momento e só se ligar na arte, sabe, mesmo que as pessoas não veem muito isso, mas acaba que o funk é uma das artes que mais movimentam o Brasil, principalmente, e eu sou muito feliz, mano, de ter me reencontrado nisso. Eu sou muito feliz de hoje poder ser uma característica específica do meu trabalho, sabe? Então, tipo, tudo que eu penso, vou lançar um editorial próprio. A primeira coisa que eu penso é como representar o funk, principalmente as mulheres no funk dentro disso. Você falou aí sobre como retratar as mulheres, né, no funk, trazer o que elas realmente vivem, o que realmente elas vivem no funk, essa coisa aí de correr, de não correr, enfim. E também, você falou aí que você se tornou mãe no ano passado, né?
E aí, ao longo dessas nossas entrevistas, a gente entrevistou várias mães, estudantes, empreendedoras, e aí eu queria que você destacasse pra gente, né? As mulheres, elas estão dominando a cena do funk, você que tem acompanhado aí, né, que tem atuado aí nesse ramo, elas estão dominando a cena do funk, quais os desafios ainda pra ela e os seus desafios também, tá? Pô, o que foi mais difícil de ver, sabe? Então, tipo, ficar fora da vivência de tudo que tá acontecendo ali, a sua vida, tudo que era a sua vida e agora não é mais, é uma parte muito difícil, mas eu sempre, eu acabo sendo referência, assim, no Instagram, principalmente, que é onde eu mais compartilho as coisas, para muitas mães que para que elas não se lembrem, para que elas se lembrem, não se esqueçam, né, de que elas têm uma identidade antes de ter um filho, sabe? Então, tipo, eu sempre bati muito nessa tecla de que, beleza, hoje eu tenho meu filho e graças a Deus que eu tenho ele, porque, olha, ele mudou muita coisa mentalmente, principalmente. Só que eu não quero esquecer de quem eu era, sabe? Tipo, de quem eu sou e de quem é essa nova pessoa que tá vindo junto com a presença dele, sabe? E eu sei também que tem várias mães que não tem só um filho, né? Pô, tem vários filhos, mas que vieram antes disso. Tipo, meu filho só tem 1 ano, só faz 1 ano que eu sou mãe. Então, eu acabei aprendendo muito, seguir várias outras mães e acaba que, por exemplo, esse projeto que é o mais recente que eu lancei, o Mãe Dracas, ele veio justamente nessa ideia, porque eu compartilhava muito assuntos de maternidade, como que era difícil você continuar sendo artista e ser mãe, sabe, você se identificar com isso, você sabe questionar tudo o que você sabia e agora você não sabe mais nada, tem que reaprender de novo. E eu encontrei uma outra parceira online dentro disso, de seguir mães, que acaba que você vira uma rede, assim, infinita de apoio, sabe, de um mundo mesmo. E aí eu encontrei uma outra parceira que se chama Táridas, e ela foi muito importante, porque ela é mãe já há quase 3 anos, e ela é nessa mesma pegada, tá ligado? Uma mãe nova, negra, da periferia, e do funk também. Então, a gente acabou se identificando muito e ela compartilhava um quadro no Instagram dela chamado Papo Mãe Draca, que é justamente esses desabafos, assim, de como é difícil ser uma mãe artista da periferia. Maravilha. Eu quero que você agora fale pra galera aí, pra quem vai estar ouvindo a gente, quem vai ouvir esse programa, como as pessoas podem te encontrar, conhecer um pouco mais do seu trabalho, divulga suas redes sociais, deixa o recado aí pras meninas que estão entrando aí na cena do funk, para as que já estão também, as dicas aí para quem quer se manter, enfim. Bom, eu tô, como eu disse, tô em todas as redes sociais como Amanheceu, com 2 Cs. Amanheceu de dia, nascer, né? As pessoas às vezes escrevem errado, mas aí você pode me encontrar no Instagram, no TikTok, no Behance também, que é onde eu deixo meus trampos, meus trabalhos, mas no Instagram tem, tipo, link para tudo isso. Deixo o meu novo podcast, que é @corredelas, e é isso. Maravilha! Amanheceu, né? Amanheceu. Maravilha. Muito obrigado novamente por topar participar com a gente e até a próxima. Som de Preta da Quebrada. Onda FM. Siga as nossas redes sociais: Facebook, Rádio Onda FM 87.5 SP, Instagram, @Onda FM 87, YouTube, Onda FM 875 e TikTok, @Onda FM 87. Continue ligado na Onda FM. Até o próximo programa. Som de Preta da Quebrada, o funk como empoderamento feminino. Aqui as mulheres mostram a sua força, a resistência, a luta e a discussão de questões sociais e culturais, utilizando o funk como transformação em suas vidas. Aqui a quebrada fala mais alto na Onda FM. Programa Som de Preta da Quebrada. Programa Som de Preta da Quebrada. O funk como empoderamento feminino. Este projeto foi realizado com apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento aos Serviços de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal da Cultura.